Ai, gente, boa tarde. Não sei se é boa tarde, boa noite. No momento que eu vou postar esse vídeo, quero desejar a todos vocês dias incríveis, que possamos fazer nossos dias cada dia melhor e que possamos ser hoje melhor do que a gente foi ontem e a gente procurar amanhã ser melhor do que a gente foi hoje. Hoje eu quero falar sobre para vocês. Eu quero falar sobre uma pessoa que eu achei que era minha amiga. E eu já falei sobre depressão. Foi um vídeo um pouco delicado até que eu fiz. E essa pessoa, eu confiei muito nela. E falar sobre essa pessoa que eu achei que era minha amiga, ou que eu achei que tinha conquistado uma amizade na minha vida. Não importa de onde seja, de onde você está, pessoas são pessoas em todos os locais, em todo lugar do mundo as pessoas são iguais, as pessoas somos seres humanos. E nós tivemos a primeira loja que meu marido e eu tivemos foi em 2009, ficamos até 2013 com a loja. Não, gente, desculpa, até 2012, que tempo foi a segunda loja. E ela entrou como uma cliente, e eu sempre muito carente, sabe? Eu era sempre uma carente de amizade, carente de ter pessoa para conversar. Eu sempre me senti muito sozinha, apesar de ter muitas irmãs, mas eu sempre me senti muito sozinha. Eu era muito carente. E ela chegou e ela também era uma mulher muito carente, muito sofrida também. Ela passou por muitas coisas na vida dela. E por ela ter passado muitas coisas na vida dela, uma das irmãs dela era casada e infelizmente uma amiga entrou na vida da irmã dela e destruiu o casamento da irmã dela, a família. Então ela jurou para ela mesma que ela um dia iria se vingar do que aconteceu na vida da família dela, da irmã dela. Olha que loucura! E aí ela encontrou uma bobona, carente de amizade, e ela era cliente. Então eu sempre gostei de presentear as pessoas, sempre ficava, não sei, sabe, gente, eu ficava assim achava que todo mundo precisava de ajuda. Na minha cabeça, todo mundo precisava de ajuda. Mas eu achava que eu não precisava de ajuda, eu achava que eu não precisava de nada. Eu achava que eu tinha que dar amizade, atenção, carinho, trabalhar. Eu achava que eu era... Gente, isso é prepotência, sabe? Isso é uma pessoa arrogante, sabe? Que bom que eu estou me curando, né? Que eu não falo que eu estou curada, não. Eu digo assim, que bom que eu estou me curando. Pelo menos eu não sou mais aquela menina, né? Aquela mulher. Menina não, aquela mulher que eu era. E ela como cliente, e fechamos a primeira loja e eu comecei a receber ela na minha casa, sabe? Chamava ela pra gente tomar, pra ir, não sei, sabe? E foi no momento que eu tava com depressão muito, muito forte. E ela tava sempre indo lá em casa, mas ela ia, gente, ela não avisava que ia, simplesmente ela ia. Ela chegava, ela ia, pronto. E sempre observando tudo, tudo que eu comprava. Ela dizia que não prestava, ela dizia que era um gosto duvidoso.
E ela fazia questão de falar quando o meu marido estava perto. Tínhamos mudado o conjunto de estofado, de sofás, do que nós tínhamos era muito antigo, que era do meu marido, antes da gente casar. Era um estofado azul, depois passamos a um estofado vermelho, tudo de segunda mão. Tudo que meu marido e eu comprávamos era de segunda mão, porque não tínhamos condições de ter nada novo. E nesse sofá que nós compramos vermelho, aí eu resolvi comprar umas almofadas brancas, formato, as almofadas eram brancas, mas com os desenhos do Picasso branco. Então ficava aquele contraste do sofá vermelho com as almofadas brancas, com o contraste dos desenhos do Picasso. Muito bonito. Gente, quando ela viu aquelas almofadas, ela falou: que gosto horrível, que coisa sem noção. Já colou, tá? Pronto. Foi ela saindo, foi a gente discutindo. Aí meu marido ficou: ai, que coisa feia que você comprou. E aí ele começou a achar que também aquilo era feio. Claro que ficou um tempo as almofadas ali no sofá, mas aquelas almofadas, eu via aquelas almofadas com outro olhar. Eu via aquelas almofadas como que realmente eu não tivesse gosto, como que o meu gosto era duvidoso, como eu tinha péssimo gosto, como eu era uma pessoa totalmente sem noção em relação a nada da minha vida, decoração da minha casa. Até no meu relacionamento ela dava umas pitadas assim. Até que eu fui na casa dela, no aniversário dela, que ela me convidou. Quando cheguei no aniversário, quando cheguei na casa dela, gente, pasme, as mesmas almofadas que eu tinha comprado. Ela comprou as mesmas almofadas, estavam lá no sofá dela. Aquilo, naquele momento, não me deu nenhuma dica assim, não me deu nenhuma... Muito pelo contrário, eu achei que combinou na casa dela, eu achei muito linda. Até perguntei ao meu marido se ele tinha observado. Ele disse que não tinha observado e ficou, sabe? Até orquídeas. Eu sempre plantei orquídeas em vaso de vidro. Eu ainda não tinha visto orquídeas em vaso de vidro, mas como eu sempre gostei de criar, ainda mais quando eu estava na depressão, eu gostava de fazer coisas inusitáveis dentro de casa, que para mim sempre foi terapia. Então eu plantava as orquídeas em vidros, porque meu marido e eu gostamos muito de vidros. Eu particularmente sou apaixonada por tudo de vidro. Mas, minha gente, ela falava das orquídeas que eu plantava nos vasos de vidro, que tem uns vasos, né, na Alemanha, tem aqueles vasos enormes nas lojas mais baratas. Então eu comprava o cacto, né, a terra das orquídeas, colocava, botava as orquídeas. Como a orquídea não precisa de muita água, então não tinha problema. Gente, ela falava horrores, horrores, horrores. Até que ela falou de uma loja que tinha orquídeas, uma loja muito cara na Alemanha, onde tinha orquídeas plantadas ali no vaso de vidros. E aí ela falou, né, pro meu marido que ali sim eram orquídeas, eram coisas bonitas, que eu deveria ir. Aí a gente foi, juntamente com ela e com o marido dela. Quando chegamos lá, ela comprou algumas de orquídeas no vidro, com decorações até, na época, as orquídeas com decoração de pano de tecido, um tecido bonito, não sei se era cetim, rosa, azul, coisas mais lindas, gente. E ela comprou, e ela falou que ali era lindo, maravilhoso, e ela nos convidou para tomar um chá na casa dela, que era uma coisa muito rara, gente, na casa dela. Ela ia na minha casa 3 vezes por semana, porque ela fazia o tratamento na minha casa, porque como fechamos a loja, nós montamos uma pequena loja
na casa onde morávamos. Tínhamos um quartinho lá extra e montamos esse quartinho extra ali. Num momento muito delicado da nossa vida financeira. Quando chegamos na casa dessa pessoa, que eu achei que era minha amiga, as orquídeas em vasos daquela loja caríssima, linda, na casa dela, várias e várias e várias. E o que eu dei a ela de presente não existia, estava murchado. E fazia questão de tudo que eu fazia, era as minhas ideias. Só você mesmo, Nil. Em alemão, nur du. Nur du. E eu achava de verdade que eu era, sabe, as minhas ideias, tudo era horrível. E foi indo, foi indo. Aí eu tive que trabalhar no local onde ela trabalhava. Ela falou que teve uma vaga. E aí eu fui trabalhar nesta vaga, que era no local de idosos, um asilo, de ajudante de limpeza. Na Alemanha eu trabalhei na cozinha, ajudante de cozinha, já trabalhei no asilo de ajudante de limpeza, já trabalhei no limpeza de escritório, da qual a pessoa ligou mandando eu sair. A pessoa sabendo que eu não tinha condições, que meu marido e eu estávamos passando por um momento extremamente delicado. Essa pessoa, ela disse, não, quero que você saia. Aí eu falava, fulana, mas esse dinheiro que a gente está ganhando é o que é da nossa alimentação. A pessoa falou, não me interessa, quero que você saia. Bom, eu saí e graças a Deus vencemos. E falando dessa minha amiga, aí tudo, como ela estava sempre na minha casa, a gente saía, meu marido convidava ela para todos os locais, gente, porque às vezes eu estava no banheiro, alguma coisa, e ela sempre falava coisas assim pro meu marido. Como ela é alemã, então ela falava, sabe, a gente falava coisas que eu ficava, você por que fulana falou isso? Gente, mas que coisa, ela fala uma coisa dessa. E quando a gente ia na casa dela, nos alguns eventos, a família dela nos tratava muito mal. As irmãs dela nem se aproximavam da gente. Olhavam com cara feia e a mesa era separada. Ela fazia questão, a mesa da família dela toda lá e a mesa, nós dois, separada. Aquilo, gente, pra mim era normal. E quando eu falava com a Luta também achava normal. Talvez aqui na Alemanha as pessoas às vezes fazem isso. E eu ficava assim, porque na Alemanha, assim, se alguém te convidar pra casa dela, é porque ela é sua amiga. Nem sempre. Então foi indo. Gente, na verdade, foi uma amizade de 9 anos. Eu confiei, foi a primeira pessoa na minha vida que eu conseguia me abrir, sabe, falar, mesmo assim, na época, o Porto Deutsch, conseguia, sabe. Ela falava algumas coisas, mas a presença dela todo dia ali, e eu era tão carente, mesmo precisando de dinheiro, que na verdade ela ia para fazer tratamento de algumas coisas, de algum tratamento estético. E eu ficava com pena dela e não cobrava. Ela ia e eu fazia, gastava material, gastava tudo e não cobrava. E meu marido não falava nada, porque naquela época, a depressão, e eu achava que ela era minha amiga. Até estava naquele trabalho, e aí a empresa, todas as pessoas do trabalho me trataram como se eu fosse um lixo. Racista mesmo, daquela brava, forte,
Não que eu não tenha passado no Brasil, uma coisa que eu sempre falo, se eu tivesse superado tudo que eu passei no Brasil, muitas coisas, na Alemanha seria fichinha, seria fichinha. Na minha concepção, seria fichinha. Porque preconceito, pessoas boas e ruins existem em toda parte do mundo. Existe no universo, existe no mundo, existe no globo. Então, não vou ficar aqui falando um dia mais, um dia menos. Todo lugar é. E ali foi demais. E aí a chefa da cozinha, que me tratava pior como se eu fosse um cachorro, falou algo que só essa pessoa sabia. E ela falou da minha mãe. Ela inverteu toda a história da minha vida. Ela inverteu e ela criou uma narrativa que eu não sei que... Uma versão, né? Eu prefiro falar assim, ela criou uma versão da minha vida que nunca existiu. E essa chefa me tratou mal. Eu cheguei lá cedo, a mulher me gritava. Eu já chegava, a mulher já me gritava. E aí ela falou algo que eu disse assim, pensei, mas só quem sabia era fulana. Mas até aí, gente, eu não ficava naquela coisa. Ah, não, foi algum erro. Não falei nada, fiquei quieta, pá. Mas eu também fui internada pelo motivo de depressão. E uma dessas internações tinha uma portuguesa que trabalhava neste local, neste asilo de idosos. E ela marcou, ela quis conversar comigo, ela se aposentou e ela quis conversar comigo, tanto ela quanto uma outra que já estava aposentada desse asilo. E disse, ligou assim, disse, eu quero conversar com você. O meu marido pediu para eu conversar com você. Aí eu disse assim, gente, essa mulher, a gente se fala no trabalho, olá, bom dia, boa tarde. Ela não é muito chegada, porque também do nosso horário eu trabalhava de manhã e ela tarde, ou então eu estava tarde, eu estava de manhã. E como ela estava lá mais de 30 anos, ela tinha muitas regalias e os horários não batiam, mas ela sempre foi muito atenciosa comigo, mas a gente não tinha tanto contato. Aí ela me chamou para tomar um café, ela e mais uma outra portuguesa e o marido dela. Chegando lá no restaurante, chegando na cafeteria, o marido dela que começou a falar. Eu não acho justo você não saber quem é essa pessoa que você acha que é sua amiga. Aí falou. Gente, ela falou, eles falaram tudo que essa pessoa que vivia na minha casa, tudo que ela falava na empresa, deturpou, criou histórias da minha vida, assim, ó, é algo assustador. Eu achava que tudo que passava nela, ela tinha esquecido, ou, não, ela é coitada, ela tinha uma aparência muito estranha, então eu ficava assim, não, eu vou mudar a aparência dela, vou melhorar a pele dela, com os cremes assim, com não sei o que assim, perere assim. Gente, então você tem que ter sempre muito cuidado a quem você coloca na sua casa e quem você vai querer ajudar. Na minha casa, hoje em dia, não está ninguém. A única pessoa que entrou na minha casa verdadeiramente foi ela. Foi a única, tanto no Brasil, como eu nunca tive amigas, quanto na Alemanha. Então ela foi a primeira e a última. Na minha casa não entra ninguém. Só entra assim a minha sogra, de vez em quando, tá? Que é outra pessoa também que... a minha irmã, a minha irmã, minha sobrinha que mora na Alemanha, que a gente pouco se encontra, mas ninguém. Absolutamente ninguém. A dona da casa, a única mulher que entra naquela casa sou eu. Nossa casa é sagrada, nós não podemos deixar qualquer pessoa entrar. E aí, essas 3 pessoas me falaram coisas assim, sabe? E assim, ó, pra eu acreditar, o marido dela disse assim, olha, só pra você acreditar, eu acho que o português ele é bem assim, ó, pá, né?
Olha, para tu acreditar, a minha mulher falou, dá. Aconteceu isso na sua vida? Eu parei e fiquei assim, ó. Ah, sim, aí sim. Como é que todo mundo tá sabendo? Então é só para você saber que nós não estamos mentindo. Esta pessoa que você acha que é sua amiga, esta pessoa é a sua inimiga. Ela quer destruir você, assim como há muitos anos alguém destruiu o casamento, a vida da irmã que ela sempre amou. Como alguém que um dia destruiu a vida da família dela, ela jurou que ela iria se vingar. E ela encontrou você, Nil, e ela está se vingando. Gente, me veio tudo na cabeça. Muitas internações, coisas que ela falava. Ai, continuando. Tomei um pouco de água, vamos continuar. Eu nem sei onde eu parei. Bom, ela disse que ia se vingar. E ela encontrou a bobona aqui, a carente de amigos, a carente de pessoas na vida, que eu nunca tive amigas. Eu nunca tive alguém verdadeiramente para conversar na escola. Ela encontrou uma bobona aqui para se vingar de algo que nem sabia. Então, muitas coisas, discussões com meu marido, internações. Eu tive uma das internações da qual eu tentei fazer aquilo. A psiquiatra achou que deveria ser internada. No mínimo, a minha internação nessa psiquiatra, no mínimo, deveria ficar internada 6 semanas. E meu marido tinha que assinar a documentação. 6 semanas seria de adaptação naquele local. E quando o documento já estava lá para o meu marido assinar, eu chorando, desesperada, eu falei para ele que eu não ia procurar fazer nada daquilo, que ele poderia trabalhar sossegado, que ele ia chegar em casa e ia me encontrar. Falando ali, sabe, na frente daquela mulher seca, dizendo que a única solução para minha cura da depressão seria eu ser internada. Bom, para quem sabe, algumas internações na Alemanha nesse sentido é muito forte. E meu marido, graças a Deus, ele não assinou. Graças a Deus, ele não assinou, ele olhou para ela e disse não. E ela disse, então toda a responsabilidade é sua, qualquer coisa que possa acontecer. Aí falou um monte de coisa lá. E ele disse, eu tô arcar tudo da minha mulher. E aí eu quis logo falar com esta minha amiga. A primeira coisa que ela fez, quando nós chegamos em casa, ela já estava me esperando, do lado de fora, no carro, do lado de fora, me esperando para saber se eu ia ser internado ou não. E quando o Lota falou que não, ela deu um grito. Por quê
que era a melhor coisa que eu deveria fazer era me internar. Era a internação. E aumentar a medicação. Seria a melhor coisa para mim, era a internação e aumentar a medicação e eu não receber o seguro. Nessa época eu recebia o seguro. Eu não entendia. Então, naquele momento que aquele casal, aquela outra mulher falou, tudo veio à tona. Tudo. Ela me dava, gente, de presente de aniversário, meia que ela fazia, mas a meia estava furada, ou pares diferentes. Mesmo ela sabendo que eu não gostava. Ou então, deixa eu falar com aquela... Deixa pra lá, isso aí não interessa. Ela fez tudo isso. Mas eu já estava com uma intuição muito forte dela no meu aniversário, em 2019. Não, 2018. De volta das férias na ilha de Chipre. Quando nós falamos que íamos para a ilha de Chipre, ela não aceitou e falou alguma coisa ali. Na verdade, gente, eu já sentia que ela não era aquilo que ela demonstrava, mas a minha carência era mais forte do que a minha intuição. Eu não seguia a minha intuição, eu não via a minha intuição, não quis saber da minha intuição. Foi isso. Até minha mãe sentia alguma coisa estranha quando minha mãe esteve na Alemanha, conheceu. Não sei, sabe? Eu não sei. Tem gente também que você tá ali... Tem pessoas que estão ali na sua vida para te ensinar, para te fortalecer, para fazer algo que vai te fazer crescer lá na frente. Eu acredito nisso. Então foi isso que aconteceu. Então eu fiquei já no meu aniversário não a convidei. Já estava algo assim estranho no meu coração, no meu sentimento. Estava algo, o que eu acho que ela não estava escondendo mais. Então, quando ela chegava na minha casa, a presença dela estava me fazendo muito mal, estava me incomodando. Era algo assustador. Então, quando ela entrava, era como se tivesse uma nuvem, algo negro que estava ali. Então, eu sempre achava que era depressão, mas aí eu comecei a perceber mais. Não era a depressão que estava me fazendo tanto aquilo, mas a presença dela. Então, quando essas pessoas me falaram, teve uma sessão com ela de tratamento, ela foi lá nessa casa que nós tínhamos, da qual tínhamos um pequeno espaço, um pequeno espaço estético, tá? Vou falar assim que é correto, um pequeno espaço estético. Quando ela entrou na máquina lá para fazer o tratamento, eu perguntei para ela, por que você fez isso comigo? Por que você inverteu a história da minha vida? Por que você falou mal da minha mãe? A lágrima só caía nos olhos dela. Ela chorava. E eu falei, jamais eu vou sentir ódio de você. Eu jamais vou querer me vingar ou devolver tudo que você me causou nesses 9 anos. Foram 9 anos. Eu achei que você era minha amiga, 9 anos. Mas tá tudo bem. Vamos fazer assim. Vamos dar uma pausa, tá bom? Eu falando pra ela. Me deixa pensar. Eu quero pensar sobre tudo isso que aconteceu, sobre tudo isso que está acontecendo. Eu só quero pensar, tá bom? Eu fiz o tratamento dela normal, tudo como eu deveria fazer. Não quis que ela pagasse.
ela foi embora. E foi no mesmo momento que tivemos que sair daquela casa onde nós morávamos. E saímos. Depois eu tenho outro vídeo para falar sobre essa casa onde nós morávamos, que foi tudo junto. Tanto a descoberta dessa amiga que não era minha amiga, quanto da proprietária da casa onde nós morávamos, se apaixonou pelo meu marido e me denunciou no estado como se eu estivesse ganhando dinheiro no negro. Gente, são muitas histórias. E essa minha amiga, que nunca fui amiga, ela disse, mas podemos ter uma chance da gente voltar a ser amigas. Aí eu falei para ela, me dê 2 anos. Me dê 2 anos para pensar, tá bom? É só isso, me dê 2 anos para pensar. Fique bem, fique em paz, fique com a sua família, que só desejei o melhor para ela, sabe? Só o melhor para ela. Que ela pudesse realmente emagrecer, que ela pudesse realmente cuidar da saúde dela, que o emocional dela realmente ficasse bem. E nessa pausa que eu falei, me dá 2 anos para pensar, isso foi em 2018. Estamos agora em 2026. Então, eu a bloqueei do meu contato e desde lá, não vejo, não tenho contato nenhum com ela. Nós mudamos. Essa foi a garrafa de água que caiu, que eu tive que tomar água. Dei uma pausa. Então, desculpa, gente. Então, foi. Então. Bom, então, essa pausa, esse que eu pedi de 2 anos, desde 2018, né, que foi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. São 8 anos. Foi uma amizade de 9 anos. Mas tem 8 anos que eu não tenho contato com ela, não sei nada dela, sei onde ela mora, mas nunca nem quis passar por perto. Ficou na minha memória muitos momentos, muitos locais ao qual ela me levava, que ela sabia que aquele local me fez muito mal. Isto. Então, o importante é que eu tenho certeza que ela está bem, ela está feliz, e eu estou bem, estou feliz. E nada fica encoberto para quem é grato, para quem tem Deus, quem tem fé, quem... Não sei explicar. Não sei explicar. Só sei de uma coisa: na minha casa ninguém entra, amigas eu não quero, não tenho mesmo, não importa a nacionalidade, não importa de onde venha, não importa assim, de onde seja, que fala assim, mas de tal nacionalidade não é bom. Gente, somos seres humanos, somos feitos de carne e osso, somos feitos de defeitos e qualidades. Esta pessoa que eu achei que era minha amiga, ela é alemã. E ela jurou que ela ia se vingar por alguém ter destruído a família dela. Então ela achou que ela tinha encontrado.
Mas depois de muitos anos eu senti dentro de mim que durante muitos anos eu procurava essas pessoas. Assim como eu posso dizer, energia. Eu ficava assim, se tiver alguém que sofreu, que não sei o que pererê, pererê, quem sabe eu possa ser a luz na vida dessas pessoas. Eu não quero que ninguém chegue perto de mim com essas energias ruins, não. Então vamos ter cuidado com o que a gente pensa, vamos ter cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos e querer só pessoas boas na nossa vida. Se tiver pessoas que não sejam tão boas nas nossas vidas, que possamos abençoá-las para que elas sigam o caminho delas, mesmo que elas continuem vivendo perto de vocês, mas que não abale o emocional, não abale a vida financeira, não abale nada de vocês. Então, é isso, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não confie em ninguém, não coloque ninguém na casa de vocês. E presta atenção, as pessoas dão sinais. A carência coloca pessoas na nossa vida para destruir. Então, presta atenção na carência, presta atenção nesse momento que você está passando na sua vida, que você está tão carente, está tão para baixo, a sua autoestima está tão lá para baixo que você está aceitando qualquer lixo na sua vida. Não é assim não, não é assim não. Para, menina, para, gente. Não vamos aceitar esse tipo de coisa nas nossas vidas, não. Vamos colocar cores nas nossas vidas e vamos deixar todas essas coisas que não foram boas na nossa vida, que pessoas que não somaram nas nossas vidas, vamos deixar essas pessoas para lá, abençoá-las, desejar tudo de melhor. Tudo que você quer para a sua vida, desejo para estas pessoas 7 vezes mais. É isso que eu desejo para essa minha amiga. Tudo de melhor para a minha vida, eu desejo para ela. Se o marido dela agora não viaja, não sei porque o marido dela não viajava, eu desejo que ele tenha se curado e que ele viaje, que ela tenha feito a viagem dos sonhos da vida dela, que era fazer um cruzeiro. Então, eu desejo que ela tenha feito o cruzeiro dela, que ela tenha tudo de maravilhoso, gente. O corpo perfeito, a saúde perfeita, tudo perfeito. Eu desejo isso verdadeiramente de coração. Porque não me adianta eu desejar coisas ruins para as outras pessoas. Porque aquilo que eu acredito que tudo aquilo que você deseja, muitas vezes você está desejando para você inconscientemente. Então, o meu subconsciente deseja sempre o melhor para o outro. Porque eu só quero luz na minha vida. Então, se eu só quero luz, então eu vou desejar luz para o outro. O que o outro deseja, o problema é do outro. Não tem nada a ver com o que o outro deseja, não tem nada a ver com a vida do outro, tem a ver com a minha vida. Então, esse foi mais um vídeo de hoje. Mais um vídeo difícil. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E vamos ser luz na vida de todos nós. E para de botar pessoas na sua casa duvidosas. E siga a tua intuição. Olha, a tua intuição é Deus falando com você. Beijo. Tchau, gente.